Olá pessoal, eu estou fazendo uma série de vídeos para te mostrar os encantos do olho humano e hoje nesse vídeo eu vou conversar sobre embriologia, sobre a formação, a origem do olho humano. Então se você gosta desse assunto, deixa seu like, se inscreve no meu canal. Então pessoal, desde que há a fecundação até o bebê nascer, até a gente nascer, tem uma série de eventos que acontecem que são responsáveis pela formação das estruturas oculares, bem como de todo o corpo humano. E é o seguinte, geralmente a gente divide o período da gestação, o período da embriologia em três fases, que é o período pré-fetal, pré-embrionário, o período embrionário e o período fetal. E nesse período pré-embrionário, é desde a fecundação, desde que o espermatozoide encontra com o óvulo, até a primeira semana da gestação. Então, os primeiros 7 dias. Primeiramente, o espermatozoide encontra com o óvulo, forma uma célula. Essa célula se divide em 2, em 4, em 8, até formar uma estrutura chamada mórula. É um bolo de células. Elas não têm diferenciação. Passa por blástula e gástrula, que essa bola começa a formar um buraco no meio, para ser a cavidade mesmo do corpo. Então, na primeira semana, isso que acontece, as células não são muito bem diferenciadas, e no período embrionário, que vai da 4ª semana até a 8ª semana de gestação, até mais ou menos o 2º mês de gestação, é que ocorre uma diferenciação das células, e cada tecido vai tomando a sua forma, tomando a sua característica. A gente chama de período de organogênese, que é a formação dos órgãos, o coração, o intestino, e nessa vai os olhos. E olha que legal, já na 4ª semana de gestação, bem no início da gestação, se forma a vesícula óptica, que é o olho primitivo. Então, a formação do olho é um dos primeiros órgãos, dado a complexidade. O olho, o primeiro tecido, que se chama ectoderma superficial, começa a se invaginar, formando a vesícula óptica, formando o cálice óptico, e esse é o olho primitivo. E olha que interessante pelos desenhos. As estruturas dos tecidos vão se dobrando em camadas, e isso reflete em várias partes do nosso corpo. O músculo se separa do esqueleto, o cérebro se separa da caixa craniana, e os olhos, as estruturas dos olhos, por ter origem distintas, também se organizam em camadas, se organizam em diferentes fases, diferentes tecidos. E são 3 tecidos que têm muita importância, o nome deles até de mencionar, que desde esse princípio, na 4ª semana, do primórdio da embriogênese, que é o ectoderma, a crista neural e o neuroectoderma. São 3 folhetos embrionários, conhecidos assim, que se diferenciam. O ectoderma se diferencia no cristalino, o neuroectoderma na retina. Cada tecido forma uma estrutura diferente. É interessante notar que na 5ª semana a formação de uma fissura no embrião é a fissura fetal. Essa estrutura ela é importante porque permite a passagem de vasos sanguíneos, de estruturas de diferente origem embrionária pelo meio do corpo. Então, ao longo dessa fissura se forma a coluna do indivíduo, as raízes nervosas e também o olho. O olho tem essa formação na 5ª semana, onde que vai dar a estrutura para a entrada da túnica vascular, a vascularização do nosso olho, e depois tudo isso se reorganiza. Na 26ª semana, as pálpebras se abrem. Então, depois do 5º mês, o bebê já pode nascer que o olhinho já abre. Antes disso, o olho não abre, a pálpebra é fechada, é uma membrana só. O cristalino, ele é uma das primeiras estruturas a se formar, com a invaginação do ectoderma superficial, e vai formar uma estrutura individual dentro do olho, para formar a lente do olho, que é uma lente muito importante, a lente do cristalino com a capacidade de acomodação. E assim, durante a 7ª semana, as células, principalmente do epitélio anterior do cristalino e também do equador do cristalino, são células com núcleos verdadeiros, elas produzem as fibras do cristalino.
E o cristalino, ele se divide, ele aumenta de tamanho durante toda a vida, do nascimento até as fases mais velhas, o cristalino tem a tendência de crescimento. E as células do epitélio anterior são conhecidas como as células cúbicas. A íris, que é a parte colorida do nosso olho, ela tem a característica de começar a se formar na 5ª semana, que é o músculo esfíncter da íris, e o dilatador da pupila, que faz a midríase, que faz o olho se dilatar, começa a se formar na 6ª semana e completa ao nascimento. Por isso que os bebês prematuros, os bebês que nascem precocemente, têm uma tendência a ter uma miose, ter a pupila fechadinha, porque o esfíncter da íris se forma primeiro e dá a tonicidade da íris. E a íris tem a característica de nascer com uma menor pigmentação, e ao longo do primeiro ano de vida, os pigmentos vão se acumulando na íris. Então é normal os bebês nascer com olhos mais claros e ao longo dos primeiros meses eles vão pigmentando e mudando a cor de olhos. Então a importância de entender a embriologia é muito grande, porque a gente começa a entender que alguns fenômenos, por exemplo, a parte de sangramentos subconjuntival, sangue e conjuntiva tem a origem embriológica semelhante, então não é tão perigoso. Uma hemorragia na conjuntiva tem uma tendência à reabsorção e à melhora. Agora, se, por exemplo, o cristalino tem um derramamento do seu conteúdo, uma catarata intumescente que se forma através do cristalino e entra em contato com o globo ocular, do meio intraocular, não é compatível, isso gera muita inflamação, mas se a gente for buscar na embriogênese, a gente vê que tem uma correlação entre os tecidos que nascem do cristalino e outras estruturas vizinhas. Um descolamento de retina, a gente vê um claro descolamento clinicamente, em trauma, na retinopatia diabética, mas se for buscar na literatura, essa retina ela tem uma origem embriológica um pouco diferente e dá pra gente entender. Então é isso, pessoal. Acompanhe os próximos vídeos para descobrir mais sobre as maravilhas do olho humano e do sentido da nossa visão. Um abraço e até o próximo.